Olá, meus alunos do primeiro ano do ensino médio, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Hoje nós vamos trabalhar a web aula 11 de Sociologia, chamado Emily Durkheim e os Fatos Sociais, né? Como vocês podem reparar, um pouquinho só um detalhe antes aí de iniciarmos a aula. Hoje estou num fundo um pouco diferente aí, né? Para a gente mudar um pouco aí os nossos vídeos, né? Então hoje estou numa uma forma, uma visual diferente um pouco aí, coloquei o jaleco também. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, ó. É, vamos falar então sobre Emile Durkheim, lembrando que essa aula é uma conexão com a última aula nossa, né? Que eu falei sobre os métodos sociológicos. E nesses métodos sociológicos a gente viu que o Durkheim se utiliza do método funcionalista, que é o estudo da sociedade. Né? Outro detalhe que eu quero destacar para vocês: todos os textos desses slides estão na apostila de vocês. Então, vocês podem usar lá a apostila 3, na página 5. Já vai estar lá tudo escrito o que eu colocar aqui. Então, vocês podem acompanhar na apostila aí o vídeo, né? O vídeo, a minha explicação, mais o texto ali. Beleza, pô? Então, vamos começar, né? Sem mais delongas aí. Seguinte, no texto ali diz o seguinte, né? Então, ali, entre os autores clássicos da sociologia, esses clássicos que a gente já viu, que é o Durkheim, o Weber e o Marx, né? Durkheim foi importante para o reconhecimento e para a valorização da sociologia, né? Como área de estudo relevante para a compreensão da sociedade. Os fundamentos da produção sociológica desse autor se basearam em parte na concepção positivista de Emily de Augusto Comte, né? Durkheim, como Comte, entendia que a sociedade era regida pela regularidade e de regras e leis sociais. Então acontece, essa parte aqui é muito interessante para nós percebermos, né? Para nós conectarmos, desculpa, né? O que eu falei para vocês na última aula, de que o Comte ele tinha um pé no positivismo necessariamente, né? Então ele via a sociedade de uma maneira mais macro, maior, né? E que a sociologia deve se ocupar a responder às questões que estão fora, né? Que estão fora do indivíduo, mas, que estão dentro das regras da sociedade, assim por diante. Né? Então, que vai ser o objetivo da nossa aula de hoje? Né? Então, ali o texto ele vai fazer esse link com Augusto Comte, lá do positivismo. Lembrando que Durkheim era um discípulo de Comte, né? Então, ele vai ter alguns princípios positivistas, mas não podemos dizer que ele é um positivista porque ele é um funcionalista. Lembrando lá da aula dos métodos sociológicos aí. Então, continuando a nossa ideia, eu coloquei um texto ali que vem da apostila ali, um pouquinho grande para a gente ler no slide ali, mas eu vou precisar fazer essa leitura. Né? Então, vocês me perdoem um pouco aí, mas vamos precisar ir para o texto para a gente poder teorizar a nossa aula necessariamente. Então, o título é A Sociologia, Ciência que Estuda os Fatos Sociais. Então, mas né, vamos entender então, né, o que é esses fatos sociais. Né? Então, ele fala assim, ó. No livro As Regras do Método Sociológico, Emile Durkheim estabeleceu o objeto de estudo da sociologia, né? Suas formas de observação, classificação, explicação e fenômenos sociais. Pausa aqui um pouquinho. Por que ele escreveu isso aí? Porque o Comte ele não fez essa ideia, ele não estipulou esse objeto de estudo da sociologia, né? O Comte ele simplesmente pensou na sociologia, numa ciência da sociedade, mas ele não estipulou um método, uma coisa mais específica de sociologia que o tornasse ela científica necessariamente. Então, acontece, o Durkheim, no Regras do Método Sociológico, ele vai, então, dar os fundamentos científicos para tornar a sociologia uma ciência. Então, isso aqui é algo bem importante para nós, né? Eu sempre brinco com os alunos, falo que o Durkheim é o cara que me dá emprego, né? Porque ele que tornou a sociologia aí uma ciência. Então, continuando o texto, ele diz o seguinte: para ele, a sociedade é uma realidade objetiva que representa a síntese, a formação de um novo elemento social, e não apenas a soma das consciências particulares dos indivíduos. Isso aqui tem uma relação com a questão da consciência coletiva e individual que eu vou falar ali no próximo slide para vocês. Mas então vou pular um pouquinho essa parte, né? Mas ele diz o seguinte, ó, o todo é mais do que a soma das partes, ou seja, então ele já está deixando bem claro que o Durkheim estuda o quê? A sociedade, nos elementos maiores da sociedade aí. Assim como a junção de células é capaz de formar um novo organismo biológico completamente diferente das partes que o formam, a conjunção de novos indivíduos colabora com a formação de um novo elemento, a sociedade. Então, é aquela questão que eu falei para vocês na última aula do funcionalismo, no sentido de que
O Durkheim enxerga a sociedade como um organismo, como um sistema, né? Então você tem que analisar todas as formas, todas as partes, né, que compõem esse sistema e qual é a função que essas partes possuem no desenvolvimento do todo, necessariamente. Então, aqui é bem importante a gente, né, pensar nesse ponto, né, que ali ele está destacando o método funcionalista de Emile Durkheim. Continuando então, como eu falei para vocês, uma das primeiras coisas que você tem que pensar de Durkheim é, no conceito de consciência individual e consciência coletiva. O Durkheim ele sempre deu importância para as consciências coletivas. O que são consciências coletivas? É o pensamento geral da sociedade, o pensamento de todo. Então, por exemplo, o que seria uma consciência coletiva necessariamente? Vamos pensar assim: eu não posso roubar, por exemplo, né? Então, existe uma consciência coletiva de que você não pode roubar, né? Você não pode ser mal. Isso não é ético, isso não é ser humano necessariamente. Então, fazer maldade, roubar, né, essas coisas que não precisam estar em lei necessariamente, mas que as sociedades fazem, né, que os indivíduos fazem em sociedade, advém das consciências coletivas. E esse é o ponto que a sociologia deve tratar na visão durkheimiana. Né? Essas regras morais e sociais que criamos pelas consciências coletivas e que organizam nossas formas, né, de interação, nossas relações sociais aí. Então, e as consciências individuais são aquilo que você pensa necessariamente dentro das consciências coletivas. Só que aquilo que você pensa, o Durkheim desconsidera. Ele fala que não, isso aí deve ser estudo da sociologia, da psicologia, né? Então, que os psicólogos devem estudar as consciências individuais. A gente viu na última aula que o Weber, né, ele discorda dessa opinião e cria, então, a sua própria sociologia voltado para os indivíduos. Mas Max Weber será o tema de uma próxima aula aí, né? Ainda temos muito o que falar sobre Durkheim, né? Então, o que acontece? Coloquei mais um textinho para vocês da apostila. Eu vou lendo ele pausadamente, explicando cada ponto, para a gente poder ter uma aula bem sucinta, bem didática, digamos assim. Né? Então, ele fala assim, ó. Durkheim considera que a sociedade se sobrepõe aos indivíduos, moldando os comportamentos individuais. Aquilo que eu falei para vocês antes, da consciência coletiva, né? Condicionando as maneiras de agir, padronizando as formas de pensamento e, consequentemente, influenciando as concepções do mundo. Né? Então, até mesmo as expressões individuais que nos caracterizam, nos diferenciam dos outros, seriam resultado da ação contínua da sociedade por meio do processo de socialização, que é aquilo que a gente falou na apostila 2, né? Que muitas coisas que definimos como costume ou como que a gente faz, geralmente vem das regras, vem da forma de convivência do processo de socialização da sociedade, né? Então, falamos muito sobre isso na apostila 2, né? Então, lá, se vocês têm um pouco de dúvida, voltem lá na apostila 2, que vocês vão encontrar lá essas informações. Né? Então, seria essa parte do processo de socialização que vem resultado da sociedade. Então, ele diz o seguinte ali no final. Desse modo, as características que determinam nossa identidade, como o estilo de roupas que usamos ou o gênero musical de que gostamos, não deixam de ser comportamentos assimilados na convivência com familiares, amigos, mídia e outros meios de comunicação. Então, ou seja, né, nossos gostos, nossa personalidade, também eles são originados, né, da questão dos grupos sociais, onde você vive, da família, que são elementos da sociedade não feitos por você mesmo, né? São elementos macros da sociedade, amigos, a mídia, os meios de comunicação, a família, a religião também, né? Então a religião determina muito os nossos costumes, nossa forma de ser, necessariamente, como indivíduo. Então isso é bem importante aí de a gente frisar, né? Que os nossos comportamentos vêm da sociedade também, né? Então, o que acontece, cara? Ali nesse texto ele diz o seguinte: a ênfase de sociologia de Durkheim centra-se na ação da sociedade sobre os indivíduos, moldando e estabelecendo padrões e comportamentos. Né? Então, ou seja, seria a ideia de uma imposição, de moldar os indivíduos. Nós vamos falar isso num próximo slide, no conceito de coerção social. Né? Então, aguenta um pouquinho aí que eu já vou explicar essa parte. Logo, o objeto da sociologia, ou seja, o seu principal eixo de investigação, é o fato social. O que é o fato social, então? Aqui nós temos que, antes de ir para o texto, eu vou fazer uma explicação minha sobre esse assunto. Então, o fato social, necessariamente, seria toda a regra,
o elemento da sociedade que condiciona o indivíduo, condiciona o seu comportamento, né? Que vai ditar aquilo que você deve ou não fazer. Né? Então, toda instituição social, toda regra que possuímos dentro das instituições sociais da sociedade são fatos sociais, são fatos. Né? Então, ele diz assim, ó, ali no texto diz assim, que fato social seria toda maneira de agir comum ao conjunto da dada sociedade, que seja coercitiva, geral e exterior aos indivíduos, ou seja, corresponde aos padrões de comportamento e às formas de agir considerados mais comuns na vida social dos grupos, que são exteriores e se impõem sobre os indivíduos. Então, essa parte mais característica eu vou falar um pouquinho mais para frente, que o fato social ele é dividido em 3 partes, né? Ele é exterior ao indivíduo, a exterioridade, ele é coercitivo e ele é geral para todo mundo. Mas isso eu vou explicar no próximo slide também. Então, aqui ele está sintetizando, né, uma explicação mais geral do que é os fatos sociais. E eu vou entrar na parte específica agora, né? Então, primeira coisa, nós temos que pensar os fatos sociais, eles geram 2 concepções, que são a coerção e a coesão. Aqui tem que cuidar muito para não confundir o significado dessas palavras aqui. Então, nós temos que pensar o seguinte, que coerção social seria uma obrigação, é algo que te impõe, né? Então, por exemplo, tudo aquilo que condiciona o seu comportamento e que te impõe um comportamento, que você tem que fazer aquilo, é uma coerção social. Todos os fatos sociais, eles têm que ser coercitivos, né? Senão eles não se tornam fatos sociais. Um exemplo que eu dou para vocês, na escola. Na escola nós temos que usar o nosso uniforme, né? Ali eu, por exemplo, estou usando o meu jaleco agora, né? Então, ou seja, né, não estou na escola, mas estou trabalhando para a escola, então estou usando o meu jaleco. Então, acontece, isso é uma forma de coercitividade. Quando a tua mãe manda você lavar uma louça lá na sua casa, é um ato coercitivo da sua mãe, né? Então, ou quando, por exemplo, lá na religião fala que você tem que comungar, né, todo mês, né, toda missa, né, tem a comunhão e tem todo o processo de ritual, dos dogmas religiosos, dos 10 mandamentos, tudo isso é uma forma coercitiva, né, de imposição para orientação do comportamento desses indivíduos em sociedade aí. E em contraposição ao conceito de coerção social, nós temos então o conceito de coesão social. A coesão social, necessariamente, ela seria então a união entre os indivíduos. Seria o que todo esse condicionamento que a coerção faz automaticamente nos torna unidos. Então a gente vive em sociedade porque nós temos regras para cumprir. Basicamente essa é a ideia. Nós temos que ter essas regras. Uma coisa que estuda muito dentro da ciência política, por exemplo, é de que os indivíduos sem regras, eles entram num estado que a gente chama de estado de guerra, né? Então, nós não formos condicionados, a gente se mata necessariamente. Basicamente, eu acho que acho não, basicamente é isso, né? Que a gente pode definir. Se os indivíduos não têm regras, eles se matam, né? É só você pensar, por exemplo, numa série, por exemplo, como Walking Dead, né? Onde a sociedade acabou, as instituições acabou, os fatos sociais acabaram, e aí você tem os seres humanos tentando sobreviver, né, a um sistema de sociedade novo, necessariamente, né, onde não existe regras. E aí então acontece, eles acabam se tornando violentos entre os grupos sociais, porque não tem nada que os impeça de ser violentos. Então, basicamente, essa é a ideia que nós temos que pensar, né? Então, estipularmos uma organização social, uma funcionalidade na sociedade, é criarmos uma coesão social. Beleza, povo? Então, tem que lembrar desses 2 conceitos aqui, que são muito importantes. Então, funciona assim, ó. Aqui, para a gente fechar a aula de hoje, nós temos que pensar, então, das características do fato social. Vocês têm que guardar bem essa parte dos fatos sociais, dessas características dos fatos sociais, porque é importante para vocês determinarem o que é e o que não é fato social. Então, eu coloquei para vocês ali aquelas 3 características que eu já citei, né? Que são a coercitividade, a generalidade e a exterioridade como características. Então, o que é a coercitividade? Como falei antes, é o que impõe obrigações, impõe regras, né? É o que as instituições fazem com a gente a nossa vida inteira. Aí temos a generalidade, que seriam gerais para todos, ou seja, o fato social seria geral para todo mundo. Então, ou seja, uma escola, por exemplo,
uma escola pode ter as suas particularidades, mas o sistema de escola, o sistema de instituição, o tipo de regra é o mesmo em todas as escolas, né? Se você, por exemplo, estudou em várias escolas aí, você percebeu que em todas as escolas possuem as mesmas regras, tem que usar uniforme, tem horário para entrar, horário para sair, né? Tem professor, tem estudar, tem prova, né? Só essa generalidade aí. Família, a mesma coisa, religião, não preciso nem falar que também é a mesma coisa, né? Se você for, por exemplo, um católico, a religião católica é a mesma em todos, os dogmas católicos são o mesmo, né, em todas as paróquias, em todas as igrejas aí espalhadas pelo mundo, no caso, porque é geral, é para todo mundo, né? E exterioridade quer dizer o quê? Que é exterior ao indivíduo, ou seja, que está fora de você. Todo fato social, como ele é estudado, como ele é parte da sociedade, então, o Durkheim diz que ele tem que ser exterior a você. Você não pode mudar os fatos sociais necessariamente, né? Você pode agir dentro dele e tal, mas necessariamente eles são exteriores. Não importa muito aquilo que você acha, que você pensa sobre os fatos sociais, né? Então, isso é importante aí a gente pensar nessa questão da exterioridade dos fatos sociais. Então, por exemplo, uma coisa que não é um fato social, que não pode ser um fato social, por exemplo, o que eu pergunto sempre para os alunos, é a questão, por exemplo, do tomar banho. Tomar banho não é um fato social, porque não é coercitivo. Você não é obrigado a tomar banho. Ah, mas a minha mãe obriga sim. A tua mãe obriga você a tomar banho porque ela é da família. A família tem as regras disso. Mas, por exemplo, você pode não tomar banho. O que obriga também você a tomar banho não é a sociedade, mas é o seu corpo. Tomar banho nos torna, traz, né, a higiene pessoal, traz, né, uma saúde necessariamente, né? Então você tem que fazer isso. Então acontece, tomar banho não é um fato da sociedade, é algo que os indivíduos precisam fazer pela sua questão biológica, né? Então, ou seja, tomar banho, escovar os dentes, dormir, não são fatos sociais. Agora, por exemplo, os amigos, o casamento, as leis, aí sim, aí como são coisas da sociedade, se tornam fatos sociais daí, porque são coercitivos, são gerais e são exteriores aí. Então, pessoal, tem que guardar bem essas características aí, porque é muito importante para entendermos a visão durkheimiana aí de sociedade, de sociologia também. Beleza, povo? Então eu vou ficando por aqui. Desejo a todos vocês tudo de bom. Vocês se cuidem, tenham uma ótima semana aí. Vamos esperar que essa pandemia passe logo, né? E viva a sociologia, a matéria mais linda do mundo, a matéria que vocês adoram aí. Beleza, povo? Então, muito obrigado a todos e tenham um bom final de semana. Tchau, tchau.